Olá pessoas, eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, sejam bem-vindos ao meu estúdio e hoje eu vou falar sobre a terceira temporada de Love, Death and Robots. No vídeo em que eu fiz a análise do pior filme do ano até agora, A Bolha, eu aproveitei para criticar a Netflix pelas terríveis escolhas de conteúdo que ela tem feito nos últimos anos. Não é segredo nenhum que ultimamente anda difícil encontrar alguma série ou filme realmente bom para assistir por lá, mas criticar quando tá por baixo é fácil, então eu tenho que ser justo e elogiar quando surge algo que realmente vale a pena assistir. Love, Death and Robots é um dos melhores projetos produzidos pela Netflix. Alguns nomes de respeito da indústria cinematográfica estão por trás dele, tipo Tim Miller do Deadpool e David Fincher, diretor do Clube da Luta, Zodíaco e Seven, por exemplo. A série, que eu vou comentar aqui sem fazer spoilers, é uma antologia de curta-metragens de animação, que tem, em média, cada um 15 minutos, mais ou menos, um mais, outros menos, e que podem ser de computação gráfica, 2D ou até mesmo ter elementos de live action neles. Por ser uma antologia, cada episódio é independente, nenhum é igual ao anterior e cada um deles tem uma história e uma apresentação diferente. Isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Eu gostei demais da primeira temporada, gostei um pouco menos da segunda, mas essa terceira temporada é sem dúvida a melhor de todas até agora. Eu fiquei com a impressão de que os criadores e produtores da série entenderam melhor o lance da variedade e diversidade de conteúdo, que é a proposta da série, e organizaram os episódios dessa nova temporada de uma maneira mais inteligente, e eles conseguiram assim equilibrar os estilos e as histórias apresentadas. Na minha singela opinião, nessa temporada 3 episódios se destacaram mais, e um deles é uma obra-prima da animação que merecia ganhar todos os prêmios possíveis e disponíveis nesse ano. Aliás, o diretor desse episódio, que me encantou literalmente, e que eu vou dizer qual é daqui a pouco, já ganhou um Oscar de curta de animação. O cara realmente não tá pra brincadeira, respeitei e eu quero ver mais filmes dele. Então, em vez de falar sobre tudo de uma vez, eu vou comentar episódio por episódio na ordem em que eles estão disponíveis. Não é do pior pro melhor ou algo assim. Esse lance de melhor pra pior tem que ficar pra você escolher, não eu. Aliás, o YouTube tem um bendito algoritmo que um dia vai virar um robô e que vai controlar todo o planeta e matar todos os humanos, primeiro aqueles que são donos de canais cujos vídeos não têm muitas curtidas ou inscritos. Então, se você gosta desse que vos fala, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Salve a minha vida! Ou pelo menos evita que eu seja eliminado primeiro. O título do primeiro episódio é Os Três Robôs e foi dirigido por Patrick Osborne. Aqui vemos novamente os três robôs que apareceram no primeiro episódio da primeira temporada e eles estão fazendo um tour pelo planeta Terra destruído, explicando as estratégias de sobrevivência pouco eficazes dos seres humanos. Tem amor? Bem, os três robôs compartilham uma grande amizade, então deve haver algum amor entre eles. Tem morte? Sim, é um episódio bem mórbido e cheio de cadáveres de seres humanos espalhados pelos cantos. Tem robôs? Claro que tem, né? É o título do episódio. O episódio não é nem um pouco sutil em termos de sátira política ou uma crítica profunda ao comportamento destruidor e seletivo do ser humano. É um dos mais divertidos episódios dessa temporada, é uma animação simpática e eu confesso gostaria de ver mais episódios com esses três robozinhos. O segundo episódio se chama Viagem Ruim e é a primeira animação dirigida por David Fincher. O capitão, aparentemente é o capitão, mas a gente não tem muita certeza, de um navio que caça tubarões tem um grande problema a bordo. Tem amor? Não, não tem, a não ser que a gente possa considerar amor o que um monstro sente pela carne humana. Tem morte? Muita morte, com alguns momentos bem violentos e bem brutais. Tem robôs? Não, o episódio não tem nenhum robô, ele navega mais pelo sobrenatural do que pelo tecnológico. Temos aqui um dos melhores episódios e não era de se esperar menos de David Fincher, com uma história tensa, violenta e assustadora. Uma história que mistura monstros, sobrevivência, paranoia e o visual tem um estilo de animação que não se preocupa com o realismo, mas sim com a estranheza. E é o episódio mais longo dessa temporada, com 22 minutos. O terceiro episódio se chama O Mesmo Pulso da Máquina e foi dirigido por Emily Dean. A animação desse episódio é em 2D e a história é sobre duas astronautas que sofrem um acidente enquanto exploram uma lua de Júpiter. Uma delas morre e a outra precisa carregar o cadáver enquanto tenta escapar do planeta, só que acaba tendo uma viagem alucinógena perturbadora. Tem amor? Não exatamente. Carregar o corpo de uma companheira de exploração é amor? Acho que não. Tem morte? No comecinho dos episódios, as duas astronautas estão vivas. 2 minutos depois, só uma delas. Então tem sim. Tem robôs? Durante a viagem alucinógena, a personagem acha que está falando com uma inteligência artificial. Então isso é subjetivo. Temos aqui um episódio que é um delírio que evoca a obra do quadrinista Moebius, e a diretora está preocupada mais em entregar a tal da viagem alucinógena do que realmente contar uma história. O que na verdade não é nem necessário nesse banquete visual.
O quarto episódio se chama Noite dos Mini-Mortos e foi dirigida pela dupla Robert Beese e Andy Leon. A história é simples, um casal vai transar no cemitério e causa um apocalipse zumbi. Mas o diferencial aqui é a estrutura narrativa e o visual do episódio, que usa o tilt shift, efeito visual de fotografia que por conta da lente e das distorções faz a gente ter a impressão de estar vendo miniaturas de brinquedo, e essa é a base desse delicioso episódio. Tem amor? Sim, o curta começa com uma cena de sexo, e sexo é amor. Tem morte? Ou se tem, talvez seja o episódio mais mortífero de todas as temporadas. Tem robôs? Não, mas tem muito zumbi. É uma sátira estilizada de todos os filmes de zumbis já feitos e me fez assistir ao episódio inteiro com um sorriso no rosto. Visualmente inspirado, brutal e divertidíssimo. Se transformou até aquele momento no meu episódio preferido dessa temporada e eu tava até cogitando colocar como o melhor episódio de animação do Prêmio Rabugento de 2022. O quinto episódio se chama Matança em Grupo e foi dirigido por Jennifer Yuh Nelson. O bom e velho grupo de soldados americanos enfrenta um inimigo diferente de tudo que eles viram antes. Tem amor? Só amor entre amigos que se zoam o tempo todo, e a gente só zoa quem a gente ama. Tem morte? Tem, muitas, algumas bem violentas. Tem robôs? O inimigo que eles enfrentam é uma espécie de ciborgue, então sim, tem robôs. A diretora desse episódio é Jennifer Yuh Nelson, que dirigiu Kung Fu Panda 2, e esse é o segundo episódio em animação 2D dessa temporada. Esse é um episódio bastante violento, que parece ser uma sátira aos filmes cheios de testosterona dos anos 80, sendo bastante brutal e com um humor parecido com o das animações do canal Adult Swim. O sexto episódio se chama Enxame e é baseado em um conto de Bruce Sterling, um dos escritores que eu mais gosto, e foi dirigido pelo Tim Miller. Temos aqui uma ficção científica com ar de terror que junta sexo e filosofia, enquanto dois cientistas humanos estudam uma raça alienígena de insetos aparentemente racionais. Tem amor? Eu já disse que sexo é amor, né? Então tem. Tem morte? Tem, aparentemente. Tem robôs? Não, os seres que a gente vê na tela são orgânicos todos. Tim Miller, o produtor da série, é o cara que escolhe qual conto ou história cada animador vai dirigir, então não me surpreendeu ele ter selecionado um conto tão denso e sinistro do Bruce Sterling para ele mesmo dirigir. Mas, por mais profunda e intrigante que a história do conto seja, o problema é que o roteiro parece meio preguiçoso e expositivo e acaba por não oferecer grandes surpresas para quem assiste. Eu esperava mais. O título do sétimo episódio é Ratos de Mason, e ele foi dirigido por Carlos Stevens. A história aqui é sobre um fazendeiro que tem um problema de ratos e decide contratar uma empresa que usa métodos tecnologicamente avançados para acabar com todas essas pragas. Tem amor? Pra não dizer que não tem, tem uma demonstração de carinho em determinado momento do episódio, mas não tem não. Tem morte? Ou se tem! A contagem de morte de ratos é alta e elas são bastante violentas. Até a Susan morre. Tem robôs? Sim, a base desse episódio são robôs assassinos e exterminadores altamente eficientes que Mason contrata para acabar com a praga dos ratos. O enredo e a mensagem do episódio são claros, a tecnologia permite que os seres humanos sejam assassinos mais eficientes. O episódio é divertido, exagerado, cheio de mortes e efetivo dentro da sua proposta. E nesse momento, agora, eu tô com um problema de ratos aqui em casa. Se tivesse no mercado disponível, eu também contrataria o tal do Rato Apocalipse. O oitavo episódio se chama Sepultados na Caverna e foi dirigido por Jeremy Shen. Nas profundezas das montanhas do Afeganistão, um esquadrão de elite de soldados das Forças Especiais Americanas tem o perigoso trabalho de recuperar um refém mantido por terroristas. Mas eles acabam enfrentando um mal muito maior. Tem amor? Não. Pelo visto, não tem muito amor nessa temporada, não. Tem morte? Não muitas, mas tem. E as que tem são bem violentas. Tem robôs? Não, de novo nós entramos no mundo do sobrenatural, não no mundo da tecnologia. O diretor Jeremy Shen é especialista em efeitos especiais e é a sua primeira experiência na direção. E ele entrega um episódio mais sério, sem muitas piadinhas, com um roteiro mais maduro e que tem áreas de filmes de terror com soldados do exército. E é o episódio que tenta ser o mais real, com captura de imagem e renderização para deixar os personagens parecidos com os atores que os interpretam. É visualmente bonito, mas é meio vazio e só é memorável por um determinado detalhe que você vai ter que assistir para descobrir. O nono e último episódio da terceira temporada de Love, Death and Robots se chama Fazendeiro e foi dirigido por Alberto Mielgo. Uma mistura de fantasia e ganância em uma fábula que é uma releitura da figura mitológica da sereia que com seu canto atrai um exército de homens para a morte. Só que um dos soldados é surdo e a feitiçaria não funciona com ele, então um ser acaba fascinado pelo outro. Tem amor? Não exatamente, tem uma estranha atração entre os personagens, mas longe de ser amor, talvez uma relação tóxica. Tem morte? Tem, muitas, todas visualmente maravilhosas, impecáveis e impressionantes.
Tem robôs? Não, passa longe disso. Aliás, se essa temporada tá carente de amor, também não tem assim muitos robôs. Até dar o play nesse episódio, eu achava que o episódio dos zumbis era o melhor, e essa impressão foi demolida imediatamente. O Fazendeiro, pra mim, de longe, é o melhor episódio de todas as temporadas de Love, Death and Robots. É um delírio narrativo visceral, com uma direção e um trabalho de câmera caótico, frenético e difícil de acompanhar. Na maior parte do tempo, eu me senti na dúvida se aquilo era animação. Eu confesso que eu ainda continuo com as minhas dúvidas. A mudança da profundidade das lentes, misturada com a câmera que vibra o tempo todo, incomoda, desorienta, causa estranheza, e é o que a história precisa. E é isso que faz com que Fazendeiro seja, de longe, o episódio mais criativo de todos, misturando animação fotorrealística com estilo cinematográfico completamente inesperado. E a cereja desse curta é o ser mais peculiar e sedutor que eu me lembro ter visto em computação gráfica. Agora eu entendi porque Alberto Mielgo ganhou o Oscar de curta de animação desse ano. O cara é muito bom. Essa temporada de Love, Death and Robots tem alguns episódios bem bons, tem alguns episódios mais fracos, mas se você tiver que escolher apenas um dessa temporada para assistir, assista Fazendeiro. E o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Qual a melhor série de animação dos últimos anos? Deixe a sua resposta nos comentários, deixe o seu like, inscreva-se no canal e deixe o seu valeu. Mas só se você quiser, é claro.